Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 20, versos 10 a 12, que dizem: Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Bom, queridos, estamos vendo o prosseguimento da história da ressurreição. Inicialmente, Maria havia visto o túmulo vazio, chama os 2 apóstolos, Pedro e João, que chegam, veem a cena, creem e se retiram. Maria retorna ao túmulo e agora vai se encontrar com 2 anjos. O Evangelho de Mateus nos conta um pouco antes dessa cena. Lá em Mateus, capítulo 28, diz que antes dos discípulos chegarem, quando a guarda romana estava montada à frente do sepulcro, diz que eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e moveu a pedra, e ficou sentado sobre ela. A aparência dele era como um relâmpago, e sua roupa branca como a neve. E de medo dele os guardas tremeram muito e ficaram como mortos. Depois esse anjo vem a falar com as mulheres, né? E eu vou pegar a fala de Lucas 24, que é um pouco mais detalhada. Aconteceu que, estando elas perplexas, eis que 2 homens apareceram junto a elas com roupas luminosas. Estando elas com muito medo e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou quando ainda estava na Galiléia, dizendo: É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, que seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E se lembraram das palavras dele. Então nós temos aqui uma visitação de 2 anjos. Então veja só, a ressurreição de Jesus não se baseou meramente em encontrar um túmulo vazio. Porque se fosse apenas essa a evidência da ressurreição de Jesus, era claro que era algo muito, uma verificação muito superficial, até tola, achar que só porque um túmulo estava vazio, né, eles poderiam ter ido no túmulo errado, ou alguém poderia ter roubado o corpo, ou, bom, enfim, poderia ter ocorrido 1001 coisas. Agora, a questão não foi apenas o túmulo vazio. O túmulo vazio foi apenas o início da questão. Agora, houve diversas outras provas, outras evidências totalmente indesculpáveis e não tinha como fugir. Veja, elas estavam agora diante de 2 anjos que tinham roupas como de relâmpago e falaram com elas. E como vamos ver, isso é só o início, né? Elas e eles e todos vão se deparar com Jesus ao longo de 40 dias, conversando com ele, vendo o lado onde entrou a lança, vendo os pés e as mãos perfurados. Então foi uma série de encontros, não meramente um encontro, né? A ressurreição não foi ali ao 3º dia, se encontraram com Jesus, depois nunca mais o viram. Não, eles viram Jesus e se encontraram com ele constantemente ao longo de 40 dias. Então, primeiramente, antes de verem Jesus, primeiro é anunciado às mulheres a ressurreição de Jesus por 2 anjos. Agora, um detalhe aqui que, lendo rapidamente, às vezes as pessoas não percebem. Olhem a quem os anjos estão anunciando essa ressurreição. Veja que, poucos minutos antes, Pedro e João, 2 dos principais dos apóstolos, nós sabemos que Jesus tinha, na verdade, centenas de discípulos, tinha um grupo, um círculo um pouco menor de 70 discípulos, um círculo ainda mais fechado, esse muito íntimo, que convivia diariamente com Jesus, que é o círculo dos 12 apóstolos, e havia um círculo da intimidade máxima, que era dos 3, Pedro, Tiago e João, que em alguns momentos, quando Jesus se recolhia por um momento mais
mais delicado, um momento mais privado, ele chamava apenas esses três, como lá na Transfiguração. E aqui, veja que minutos antes havia Pedro e João estado ali naquele sepulcro, e os dois anjos não se revelam a Pedro e João. Ora, era a liderança de Jesus, eram os principais, mas os anjos se revelam a uma mulher. Mateus diz que, na verdade, aqui o texto de João está destacando uma mulher, mas provavelmente ela realmente estava acompanhada. As mulheres não andavam sozinhas, ainda mais fora da cidade, né? Porque elas poderiam ser atacadas, abusadas. Então, havia Maria e talvez acompanhada de mais uma ou duas mulheres. E nos é dito então que os anjos vêm conversar com elas. Então veja só, a ressurreição foi primeiramente anunciada às mulheres. E a gente vê isso constantemente nos evangelhos, as mulheres em posição de importância, de relevância e de destaque. Isso em total contramão à cultura da época. Hoje, talvez já fosse algo um pouco mais natural, e ainda assim não é tanto, né? Os homens sempre ainda estão nos principais postos, ainda há uma certa dificuldade da mulher se inserir nas posições de maior destaque. Mas aqui, veja que o Evangelho vai na contramão de tudo, da cultura humana inteira, tanto anterior quanto posterior, até mesmo até os dias de hoje. E os anjos se revelam às mulheres. Quem foi que primeiro viu o sepulcro vazio? As mulheres. Quem foi que primeiro os anjos revelaram-se? As mulheres. Quem foi que acompanhou a ressurreição, a morte de Jesus de perto? As mulheres. E mais o apóstolo João. Mas veja, as três principais cenas, morte, vendo o sepulcro vazio, tendo encontro com os anjos e depois o encontro com Jesus, tudo se deu como primeira mão para as mulheres. Quem era que sustentava o ministério de Jesus? As mulheres. Então, veja como isso se dá, queridos. Como o Evangelho vai na contramão e é uma cultura 1000 vezes mais avançada, até a cultura dita moderna de hoje, que ainda, comparada ao Evangelho, ainda está muito primitiva. O Evangelho dá esse destaque. Jesus conversava com as mulheres. Os discípulos até questionavam Jesus lá em João capítulo 4. Mestre, por que estás conversando com essa mulher? Não apenas pela questão, né, de, poxa, Jesus, você ir sozinho nesse poço conversando com a mulher não vai pegar bem, o que vão dizer por aí, o que vão fofocar. Não apenas por essa questão sexual, mas também, Jesus, de que proveito vai ter você conversar com essa mulher? Você tem que conversar com os homens, tem que conversar com as lideranças, com os sacerdotes, com os políticos. Perder tempo com essa mulher da pior espécie, já teve vários casamentos, casa, descasa, casa, descasa. Essa mulher aí, desprezada por todo mundo, vai ganhar o que com isso, Jesus? Essa mulher não vai te ajudar em nada no seu ministério, ela não tem dinheiro, não tem influência, não tem nada, e pelo contrário, talvez até manche a sua reputação, talvez até atrapalhe o seu ministério. Então não se envolva, Jesus, com esse tipo de indivíduo, ainda mais uma mulher. Mas Jesus não. Teve uma conversa, uma das mais profundas de todos os tempos com aquela mulher em João capítulo 4. Em outra situação, quando a mulher derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus, e Judas diz, olha, que absurdo, se essa mulher tivesse dado, né, o dinheiro desse perfume para nós, a gente poderia ter ajudado os pobres, poderia ter ajudado aqui na nossa missão, no evangelismo, etc, etc. E Jesus faz uma profecia, queridos, absolutamente incrível. Jesus diz, por toda a terra, ao longo dos séculos, se falará do que essa mulher fez nesse dia de hoje. Passados 2000 anos, ainda se fala, e está aqui você presenciando isso, sendo testemunha dessa profecia de Jesus. Que um carpinteiro, no quintal do país pobre do fim do mundo, falou, um carpinteiro falou, e está se cumprindo a 14 mil quilômetros de distância do ocorrido, 2000 anos depois,
está se falando, não apenas aqui, mas ao redor do mundo inteiro está se anunciando que essa mulher fez a Jesus. Por quê? Porque Jesus fez a questão de dar esse destaque. Aonde quer que for pregado esse evangelho, ao redor de todo o planeta, será dito o que a mulher fez nesse dia. E será dito também que as mulheres acompanharam a crucificação, que as mulheres foram as primeiras a verem o sepulcro vazio, que as mulheres foram as primeiras a ter encontro com os anjos, que anunciaram a ressurreição, e foram as primeiras a ter encontro com Jesus, como veremos nos versos a seguir. Então o evangelho é sempre uma contracultura, é sempre a revelação da plenitude de Deus. Muito mais avançado, muito mais moderno, muito mais perfeito do que qualquer concepção humana. Como o apóstolo Paulo repete por 2 vezes ao longo das suas cartas. Em Cristo Jesus não há diferença. Não há diferença entre grego e judeu, não há diferença entre pobre e rico, escravo, livre, não há diferença entre homem e mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Todos são iguais, todos são filhos de Deus, amados por Deus. E essa obviedade nos é ensinada repetidamente pelo Evangelho. Pena que demorasse milênios para absorver o que Jesus ensina, né? Até hoje não se absorveu toda a plenitude. Mas que as palavras de Jesus venham transformar as sociedades do mundo e a gente alcance uma mentalidade cada vez mais sábia no trato, né, com todos os tipos de pessoas, com essa sabedoria e beleza que Jesus tratava. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.